Saudações alvinegros, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zuc, trazendo aquela excelente notícia que a gente estava esperando, né? Depois de um bom tempo aí sofrendo, lutando, a gente teve aquele jogo contra o Bahia, né? Que a gente conseguiu um resultado bom, apesar de não ter jogado tão bem, e aí a gente consegue um excelente resultado contra o Vasco. Então os dois jogos aí que a gente colocou como finais aí, momentos decisivos para o Santos conseguiu a vitória nos dois. Santos 4, Vasco 1. Foi um jogo que teve expulsão, teve confusão, teve 12 minutos de acréscimo no segundo tempo por causa das confusões ali que teve no começo do segundo tempo. Aconteceu muita coisa, mas antes da gente entrar nos detalhes, por favor, dá um like aqui no nosso vídeo, dá um joinha, já deixa no comentário aí tua alegria aí, a satisfação, qual que foi o ponto alto do jogo, quem que foi o craque do jogo. A gente teve até o Soteldo desencantando o cara não fazia gol desde que voltou no fim do ano passado, desde agosto do ano passado, fazia mais de ano. E comenta aí, deixa seu like aí, compartilha o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações e bora lá, vamos falar dessa vitória. O Santos começou com a escalação que a gente já tinha anunciado, né? Repetiu a escalação inicial contra o Bahia, com os três zagueiros sendo o Joaquim, o João Basso e o Dodô fazendo o terceiro zagueiro. O Kevson na esquerda e o Lucas Braga fazendo a ala direita. Perdão. E o meio de campo aí formado por Rincon, Jean Lucas, Lucas Lima e o ataque por Soteldo e Marcos Leonardo. O jogo começou com o Santos jogando, deixando o Vasco ficar mais com a bola. Aí você fala, o Vasco foi bem melhor. Não, foi um jogo assim que estava muito estudado. O Vasco tinha mais a posse de bola, tentava crescer um pouco mais e o Santos estava tentando jogar no erro do Vasco. Então teve essa proposta de jogo diferente, até provavelmente pensando assim nos últimos jogos do Vasco, que o Vasco jogou bem, né? Então tentar fazer o erro. E o Santos teve uma chance ou outra, assim, né? O Vasco acabou querendo um pouquinho mais e começou a gostar do jogo, assim. Então, tipo, do meio do primeiro tempo não, mas eu diria que ali uns 20 minutos o Vasco estava melhor e o Santos não estava conseguindo se impor. Até que o Marcos Leonardo sofreu o pênalti, o juiz não marcou, o jogo continuou, foi lá pro outro lado do campo, o Vasco fez uma tentativa de ataque, eu acho que teve impedimento no lance, foi impedimento no lance, e aí o VAR chamou o Daronco, e dava para ver claramente que havia sido pênalti no Marcos Leonardo. Teve um contato do jogador do Vasco no Marcos Leonardo, derrubou ele, foi pênalti. O próprio Marcos Leonardo bateu, converteu o Santos 1-0, alegria, a torcida comemorando, e assim, a torcida comemorou de ir pro VAR, a torcida comemorou quando o Daronco apontou a marca, foi muito legal, e o Marcos Leonardo bateu, foi um pouco assustador, porque ele bateu meio que no meio, mas ele bateu no contrapé do goleiro. O goleiro ameaçou cair para a esquerda, ele bateu, ele não teve tempo de voltar, mesmo estando perto a bola. Santos 1-0, isso que era importava, né? E aí o Santos começou a tentar tocar um pouquinho mais, mas assim, mais ou menos, sabe? Não chegou a dar muito tempo. E o Vasco foi tentando, foi criando, foi tentando, foi criando, e aí uma bobeira, assim, nossa, que ódio, cara. Que ódio. O Santos estava no ataque, era lance de escanteio, aí a bola saiu da área, ficou com o jogador do Santos, e assim, ele já estava na intermediária do Vasco. O time inteiro do Santos estava dentro da área do Vasco, assim, ele tava na intermediária. Eu não lembro quem que foi o jogador, eu tava assistindo no celular, então a tela tava muito pequena, mas depois, se você estiver vendo aí, confirma pra mim quem foi que fez a besteira ali. Ele tentou dar um chute, jogar a bola pra frente, mas assim, ele já tava bem pra frente, bateu no jogador do Vasco. Aí vieram dois jogadores puxando o contra-ataque. Assim, eu vou chutar, como eu disse, estava muito pequeno, não vi, mas eu acho que era o Peck que deu o passe pro Vegete que fez o gol. E o João Paulo ainda cantou, sabe? Assim, tinha um jogador acompanhando o cara que eu achei que era o Peck, que era que estava carregando a bola. Aí o outro tentou acompanhar o Vegete, mas estava um pouco para trás. E o João Paulo ainda apontou pro Vegete, sabe? Assim, tipo, aquele cara. E daí o jogador do Santos tentou dar um carrinho, o zagueiro ali, que eu acho que foi justamente aquele que errou, tentou dar um carrinho, quase chegou, e o João Paulo. É que o do João Paulo é mais difícil porque ele precisa defender o gol inteiro, né? Então ele não tem como ter certeza, assim,
Talvez se ele se atirasse na loucura ele tivesse defendido, mas não é aquela coisa, né? Você tá usando a cabeça. Não deu, empate do Vasco, e daí assim, como foi um empate bizarro, eu já pensei, ih, desandou a maionese, vai tudo de volta, aquela coisa do psicológico, e não funciona, e não vai dar certo, e parará, sabe? Tipo aquelas coisas assim. A gente ainda teve uma chance com o Lucas Lima, que o zagueiro do Vasco deu bobeira, ele saiu cara a cara com o goleiro, mas na hora de bater, bateu no zagueiro e foi para escanteio. E eu não sei se foi nesse mesmo lance, tá? Eu sei que teve esse lance do Lucas Lima, mas eu não consigo lembrar se foi o mesmo lance. Mas o Santos teve uma cobrança de escanteio, teve um desvio na primeira trave, o Thomas Rincon entrou no segundo pau, só empurrou para dentro, assim, no contrapé do goleiro. Santos 2-1, só alegria, parará, começamos a fazer, tipo, construir assim, um resultado mais pesado. E daí o Santos, nesse finalzinho de primeiro tempo, jogou muita bola. Muita intensidade, muita vontade, muita garra disputando e conseguiu ampliar ainda, né? Fazer o terceiro. O Santos conseguiu com o Marcos Leonardo, né? Então foi uma jogada de velocidade. A bola foi enfiada para ele na esquerda e ele bateu cruzado de pé canhoto mesmo, no contrapé do goleiro. 3-1, saímos bem no intervalo. A gente teve até no começo do segundo tempo o quarto gol do Santos, marcado pelo Marcos Leonardo, que ia ser o hat-trick dele, mas ele estava impedido. Mas assim, foi um impedimento que ele estava praticamente na mesma linha, sabe? Tipo, foi uma grande jogada do Soteldo, o Soteldo rolou para dentro da área, só que ele estava em centímetros assim para frente. Ai, cara, que raiva, sabe? Por muito pouco a gente não teve o hat-trick ali do Marcos Leonardo, né? Craque do time. Ele agora é o vice-artilheiro do brasileiro ao lado do Vitor Roque. Vitor Roque, eu não sei se ele joga mais esse ano, né? Por conta da lesão. Mas tem 11 gols, agora o Marcos Leonardo também tem. Tá atrás só do Tiquinho Soares, que tá com 13, que também tá lesionado e não tem jogado, né? Então, se o Santos continuar atacando bem, jogando bem, tem grande chance aí do Marcos Leonardo também brigar por essa questão aí da artilharia. E aí, aos 9 minutos do segundo tempo, numa bola assim que estava na direita, sozinho, assim, tinha bastante espaço, o Soteldo subiu com os dois pés em cima da bola e ficou um tempo parado com os dois pés em cima da bola. Aí ele chegou a tocar para o jogador que estava do lado e nisso o Sebastião do Vasco veio com tudo para cima do Soteldo, deu assim um chute no ar, que não pegou e nem ia pegar mesmo, mas ele já chegou empurrando, empurrou o Soteldo para fora de campo. Aí fechou o tempo. Aí veio toda a galera do banco para cima dos jogadores do Vasco, todos os jogadores do Vasco para cima dos jogadores do Santos, aquele bololô, aquela muvuca, empurra daqui, empurra de lá, a gente tentando separar, outros brigando, discutindo. Aí quando você pensou assim, deu uma acalmada, né, tal, não sei o que, não, lá no meio de campo teve mais briga de novo. Nossa, cara, foi um inferno, assim, de treta, cara. Ficou um tempão parado, e aí quando terminou isso, eu até achei que o João Paulo poderia ser expulso, porque teve uma hora que eu acho que era o Medel tava brigando com o jogador do Santos, e o João Paulo veio por trás, assim, com as mãos na direção do pescoço, mas daí ele só jogou o cara para longe, assim. E quem foi expulso? O Lucas Lima foi expulso pelo Santos, o Medel pelo Vasco e o Rodrigo Fernandes do banco. O Rodrigo Fernandes estava no banco e foi expulso. De lá ele já foi direto. Porque ele entrou no campo bem assintoso, já chegou empurrando o cara, chamando briga e tal, e foi expulso. E daí teve amarelo. Teve amarelo pro João Paulo, teve amarelo para mais dois caras do Vasco, enfim. Aquela confusão, aquela zona. E aí os dois times com a menos, o Santos um pouco mais consciente e o Vasco meio que tentando fazer o que dava, assim. E nessa do Santos mais consciente, teve uma enfiada de bola, um contra-ataque. O Santos foi com 4 jogadores contra 3 zagueiros do Vasco. O Marcos Leonardo, o goleiro estava adiantado, o Marcos Leonardo bateu no contrapé do goleiro. Ele não tentou encobrir, ele bateu baixo e o goleiro conseguiu esticar o pé e tirar. E a bola voltou para o próprio Marcos Leonardo mais aberto. Ele tocou no meio. O jogador do Santos, eu não lembro quem era, tá? Dominou, e aí a gente pensou, tá devagar, só que o Santos estava com um a mais. E jogou pra direita. Aí na direita também, o jogador dominou, e nisso o Soteldo veio por trás dele, passou correndo por trás dele, ele só rolou. E o Soteldo já chegou batendo, fez o gol, desencantou, quarto do Santos,
só alegria, Santos andando bem e tal. Aí depois ainda teve uma ou outra jogada de contra-ataque que o Santos tentou, e o Vasco foi tentando mais em bola, joga na área, joga na área, joga na área, e aí não teve nem graça, sabe? João Paulo fazendo umas defesas fáceis, uma bola indo pra fora, bola indo pra cima, não teve nenhum perigo, assim, não teve nenhuma jogada de perigo. E aí foi só esperar, né? O apito final, aí o Marcelo Fernandes fez várias substituições, sabe? Tirou o Marcos Leonardo, depois o Furt, tirou o Jean Lucas do meio, colocou o Nonato, tirou. Foi tirando jogadores, tirou. Acho que se não me engano saiu o Rincon também, entrou o Dodge. Depois no final entrou o Camacho também. Na zaga entrou o Messias no lugar do Dodô. Tava bastante cansado também. Soteldo saiu, não foi o Rincon, foi o Soteldo que saiu para a entrada do Dodge. E foi trocando o jogador, colocando o jogador mais inteiro para segurar. E daí, lógico, o Santos mais desfigurado, mais assim com o resultado já embaixo do braço, e foi tentando administrar. Quando tinha alguma oportunidade de tentar pôr velocidade, tentava. Quando não tinha, tentava tocar um pouco mais a bola e criar alguma coisa. Mas o legal, assim, quando o Soteldo saiu, ele pulou, foi abraçado pelo Marcelo Fernandes. Então, assim, mostra essa coisa que o Marcelo Fernandes costuma trazer para o grupo, né? De dar moral pro jogador, abraçar, falar, cara, a gente precisa fazer acontecer, sabe? E não aquela coisa assim de ser duro e cobrar, impor regra, que eu acho que você assim, existem regras que precisam ser cumpridas que são maiores, mas outras, assim, quando você começa muito no detalhe, coisinha pequena, você já vê que não rende. Ainda mais assim, você acaba minando jogadores que são diferenciados, que têm um comportamento diferenciado, sabe? Então, assim, o cara ser bom de bola e ser atrevido, ele é atrevido em campo, ele pode ser atrevido fora também. Se ele estiver indo pro treino, respeitando as regras de treino e tal, sabe? Entendo que, tipo, o cara chega atrasado muitas vezes tal, não pode também, mas assim, dentro da normalidade a gente não pode simplesmente chegar lá e punir o cara e ponto, acabou e é isso, sabe? Não, a gente tem que entender que existem pessoas diversas, comportamentos diversos levar. E o Soteldo tem muito disso e é questão de conversar, fazer um pacto com ele, dele se entregar nos treinos para poder justificar a escalação e a escalação arrepiar e a gente ir para campo para conseguir os resultados que estamos precisando. Estamos precisando muito. O Santos saiu da zona de rebaixamento, como eu disse, era ganhar do Vasco, ia passar o Vasco, ia passar o Bahia, ia passar o Goiás. Jogou o Bahia e o Goiás para baixo, o Vasco está um ponto abaixo. O Goiás, se empatar, fica com o mesmo número de pontos do Santos, que o Santos agora foi para 27, só que perde no número de vitórias. Se o Goiás ganhar, passa o Santos, vai para 29, fica 2 pontos à frente. O Vasco tá com um a menos, o Bahia tá com um a menos que o Vasco, e daí para baixo a gente já tem os virtuais rebaixados Curitiba e América, né? Que Curitiba, apesar de ter ganho o Atletiba, tá só com 17 pontos, o América tá com 18, empatou com o Cruzeiro no Clássico, e em princípio o cenário é esse, né? De o Vasco ser o primeiro fora da zona de rebaixamento, mas com a mesma pontuação do Goiás, vai ter que secar o Goiás, que vai jogar contra o Botafogo no Rio nessa segunda. Mas o importante é, do nosso lado, ganhamos contra outro time, outro concorrente direto, estamos com a moral melhor, o Santos tá com raça, tá com vontade. Apresenta erros, apresenta. O gol que tomou foi inteiro. Nossa, cara, o Santos tava ganhando, cara. Não tem por que ter 3 mil caras, todo mundo. Fica um cara sozinho que ainda faz besteira, sabe? Ah, tá com dúvida, dá um chuveiro na área, sabe? Deixa o goleiro dos caras lá brigar lá em cima. Sabe? Recua pro João Paulo, cara. O João Paulo tava longe, mas, cara, vira de costas e, pô, joga lá pra trás. Deixa o João Paulo decidir o que vai fazer, se ele vai conseguir bater pra frente ou se ele vai ter que bater pra fora. Eu preferia até que ele jogasse pra fora, sabe? Tá em dúvida, pressionado, cara, manda pra lateral, cara. Manda pra lateral e beleza, sabe? Tipo, enfim. Ainda tem muita coisa pra corrigir, mas tá muito melhor, sabe? Agora a gente já consegue falar de um Santos bom, decente, que tá jogando bem em campo. Ao contrário de vários vídeos que a gente gravou que simplesmente a gente vinha aqui pra reclamar, chorar e tal.
Então tem coisas para corrigir, o Marcelo Fernandes precisa corrigir várias, mas melhorou muito. Agora tem jogada de bola parada, de escanteio. Eu acho que é a segunda vez já que o Santos faz um gol de escanteio, que a bola é desviada. Não, teve uma cobrança de falta ensaiada contra o Bahia, né? Sabe, é técnico, vai lá e fala, vamos ensaiar algumas coisas que são simples, cara, que dá para usar em campo e que pode fazer diferença. Fora organizar o time, achar um modelo. Então, assim, esse modelo que tá jogando com o Lucas Braga e o Kevson, a gente tá com três zagueiros, tanto para bola aérea quanto para saída de jogo, né? O Dodô, principalmente, tendo a qualidade que ele tem. E daí os dois são dois jogadores que vão e voltam como loucos. A gente pode até questionar o limite da qualidade deles, algumas coisas, mas, cara, não dá para questionar a entrega do Kevin e do Lucas Braga, sabe? Dois caras que vão, voltam, marcam atrás, vão para frente, apoiam, aparecem no meio, aparece do lado, aparece, sabe, cara? Às vezes, assim, todo time tem que ter equilíbrio em todos os setores. Você tem que ter equilíbrio, tem que ter os carregadores de piano, tem que ter os craques que resolvem, tem que ter os caras que têm uma criatividade diferente, tem que ter o cara que faz o trabalho sujo, tudo. Então, se você consegue montar um elenco assim, é esse elenco que vai dar liga e que vai fazer funcionar. Se você não dá para ter um time só de cara levinho e bonzinho, não dá para ter um time só de craque que ninguém marca, não dá para ter um time só de brucutu que ninguém cria nada. E é nessa sequência aí que a gente monta as equipes e faz o resultado acontecer. E é isso, pessoal. Agradeço demais aí para você que assistiu o nosso vídeo. Mais uma vez, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações. Vencemos finalmente 4-1. Um grande abraço e para cima deles. Até mais.